Olá, tudo bom? Hoje eu quero responder uma dúvida que vocês têm feito muito para mim aqui nos comentários dos vídeos. Afinal de contas, o que é melhor para emagrecer? Melhor cuscuz, tapioca, pão integral? Qual tem menos calorias? Qual vai ser mais fácil para você incorporar no seu dia a dia em termos de ter melhores resultados para emagrecimento? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, tenho receitas com cuscuz, com tapioca, com pão, vários pães diferentes aqui. Então você vai adorar com certeza. Dá um pulinho lá no Instagram, me segue lá também, que lá tem outras dicas e novidades também todos os dias. E é o mesmo nome aqui do canal, não tem como você se confundir. Vamos começar falando um pouquinho então sobre esses que são acabam sendo de preferência nacional, né? Todo mundo acaba consumindo algum deles durante o dia, ou um cuscuz de manhã, uma tapioca depois do treino, antes do treino, ou um pãozinho à tarde. E as pessoas falam, eu quero emagrecer, será que eu preciso cortar eles da minha alimentação? Dentre eles, aí, qual é o melhor para eu escolher? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso aqui agora. Vamos começar, então, dando uma situada e explicando por alto, assim, o que é cuscuz, tapioca. E o pão, o cuscuz que eu tô falando aqui nesse vídeo é o cuscuz de milho nordestino, não é aquele cuscuz marroquino para fazer ensalada. Tô falando daquele cuscuz que a grande maioria das pessoas usa realmente no lugar do pão para consumir nas pequenas refeições, até mesmo nas grandes, né? Mas que a gente consegue comer no café da manhã, no lanche da tarde. Esse cuscuz vem do milho, ele tem uma grande quantidade de carboidrato, a base do nutriente dele é o carboidrato mesmo, que ele é mais rico. Tem um pouco de proteína e um pouquinho de fibras, não tem gordura na sua composição. Quando a gente analisa a tapioca vem da mandioca, do aipim, da macaxeira, e ela é basicamente carboidrato puro. Ela não tem fibras, não tem gorduras e não tem proteína. Então o índice glicêmico dela é o mais alto de todos aqui que a gente vai falar agora. Mais alto do que o do cuscuz e até mesmo do que o do pão. Falando do pão, né, gente, pode ter pão de tudo que é jeito. Pode ser que você consuma pão francês, que dos pães é o menos indicado, porque é feito com farinha branca, tem um índice glicêmico muito alto, é muito pobre em nutrientes, sem contar que o pão francês a gente compra e hoje em dia, por incrível que pareça, muitas padarias não produzem mais o próprio pão. Claro que existem padarias que ainda produzem de boa qualidade, mas, pela questão de praticidade hoje em dia, até mesmo algumas padarias já compram pão congelado, industrializado. Isso é uma coisa de louco. Então, o ideal mesmo, se você for fazer o consumo do pão, é que você tente comprar um pão de boa qualidade e um pão, se você puder, melhor ainda, fazer em casa um pão integral, um pão à base de aveia, um pão à base de farelo de trigo, porque aí você vai ter muito mais fibras e vai melhorar a proporção desse pão. Mesmo que ele tenha farinha de trigo, né, no seu caso, se você conseguir colocar algum tipo de aveia, ou de farelo, ou de semente, vai melhorar. E também existem pães que você pode fazer em casa, sem sovar mesmo, tem receita aqui no canal, 100% com aveia, enfim. Dá para você escolher uma boa opção de pão, porque aí você vai ter um carboidrato com um pouco mais de fibra, então você vai ter um pouco mais de proteína. O pão normalmente leva algum tipo de gordura para ser preparado, dependendo se for uma gordura saudável, um azeite, um óleo de coco vai ser melhor para você, então isso acaba melhorando um pouquinho o índice glicêmico se a gente for comparar com aquele pão francês ou pão de forma branco, que é o que eu te falei, né? O índice glicêmico super alto e com poucos nutrientes. Lembrando que o pão, se você optar por fazer em casa, você pode optar por usar uma farinha de aveia sem glúten, ou você pode optar por fazer algum tipo de pão low carb, que aí também é uma outra história, que vai ser sem glúten. Mas se você utilizar o trigo, que é a base dos pães, normalmente é a farinha de trigo integral ou farinha de trigo branca, vai ter o glúten. E a tapioca e o cuscuz de milho não tem glúten. Então, se você tem algum tipo de restrição ou não quer consumir glúten, o cuscuz e a tapioca não tem, tá bom? Sempre não vai ter. E o pão, dependendo de como você fizer o seu pão, como você comprar o seu pão, pode ou não ter o glúten. Um outro detalhe interessante quando a gente vai analisar o cuscuz, a tapioca e o pãozinho é que quando a gente vai preparar o cuscuz de milho, a gente tem que hidratar o cuscuz. Então, com isso, a água vai entrar nele, vai aumentar o volume dele e a densidade calórica dele por 100 gramas, pela porção que você vê, vai ser mais baixa do que a tapioca, porque, por exemplo, em 50 gramas de cuscuz hidratado e pronto para consumir, né, já cozido no vapor ou como você tiver cozido, vai ter 56 calorias em 50 gramas. A tapioca, pelo contrário, você normalmente bota ela na frigideira, né, sem óleo nenhum nem nada, mas ela desidrata.
então ela fica mais densamente calórica. Então, em 50 gramas de tapioca, a gente tem 120 calorias. E o pão, mais uma vez, vai variar. Num pão francês médio de 50 gramas também, normalmente a gente tem 137 calorias. Num pão integral, pode ser que tenha 122 calorias. Mas você já viu que o cuscuz, por 50 gramas, né, por essa porção aí, que a gente meio que colocou, que é o que as pessoas consomem, vai ter menos calorias. Lembrando que 50 gramas de tapioca, gente, é muita tapioca. E você pode muito bem fazer uma tapioca lá na sua frigideira com menos, porque isso dá mais ou menos 5 colheres de sopa. Então, é uma tapioca bem grandona. Se você usar a peneira para ela para ir espalhando na sua frigideira, de repente você pode botar umas 2 ou 3 colheres de sopa e ir espalhando assim com a peneira e enchendo. E dá para fazer mais fininha e com menos carboidrato. Então, na verdade, tudo vai depender de quanto você usa para fazer a sua tapioca. A tapioca tem isso de bom, né? Que você pode ir modulando a quantidade. O pão já é aquilo ali, uma fatia tem X, né? De acordo com o pão que você compra, o que você faz. E o cuscuz, da mesma forma, você pode consumir mais ou menos, mas, né, comparativamente, dos 3 aí, o cuscuz é o menos calórico. Mas, gente, quem é que come cuscuz puro, tapioca pura e pão puro? Acho que ninguém, né? A gente sempre bota alguma coisa para acompanhar, porque a vida real é isso. Não adianta a gente vir aqui ficar falando de caloria, carboidrato e fibras e proteínas do produto puro, porque a vida real é relacionada à carga glicêmica da refeição que a gente consome. Então, mais uma vez, tudo vai depender de como você prepara o seu cuscuz, a sua tapioca e com o que você consome o cuscuz, a tapioca e o pão. Você sabe que dá para acrescentar alguns ingredientes para diminuir ainda mais o índice glicêmico do cuscuz e da tapioca. Você pode acrescentar chia, você pode acrescentar linhaça na massa. Já falei isso para vocês, já fiz receitas aqui no canal de cuscuz assim, para dar uma melhorada no índice glicêmico. Depende do que você vai servir em cima da tapioca ou do cuscuz. Por exemplo, você pode muito bem fazer uma tapioca lá, pura na frigideira e botar por dentro banana, mel, só tá aumentando a quantidade de carboidrato e de açúcar, enfim, vai aumentar um super pico de insulina. Agora, se você faz a mesma tapioca e você recheia ela com atum, salada, tomate, come ela de almoço, ou até mesmo de café da manhã, né, um atumzinho, vai super bem, é outra coisa, porque você botou proteína, você botou fibras, você acrescentou mais vitaminas e minerais, então tudo é como a gente casa os nutrientes dos alimentos. A mesma coisa é o do pão. Se você bota uma geleia num pão branco, você está acrescentando carboidrato e caloria em cima de carboidrato. Então, se você pega esse pão e você bota, de repente, uma pasta de amendoim sem açúcar, é muito mais interessante. Se você gosta de uma coisa mais adocicada, né? Ou se você bota um frango desfiado, uma pastinha de frango. Eu tenho uma receita aqui de pastinha no canal também que você pode passar no seu pão. Então, tudo vai depender com que você vai casar os ingredientes para complementar essas refeições. Isso é um dado muito importante. Lembrando também que uma ótima opção é você fazer a crepioca, né, em que você mistura o ovo com a goma da tapioca, e aí você usa só, tipo, 1 ou 2 colheres de tapioca, só para dar aquele puxa-puxa e faz na frigideira sem óleo, e aí você recheia com o que você quiser saudável, mais uma vez, e também você pode fazer isso com o próprio cuscuz, já hidratado, até tem uma receita aqui no canal, que você pode fazer isso e usa a proporção de cuscuz que você quiser, porque o ovo tem proteína, tem gordura e vai lentificar esse índice glicêmico. Lembrando que lentificar o índice glicêmico não quer dizer diminuir a quantidade de carboidrato. Tem um vídeo falando mais sobre índice glicêmico, explicando melhor isso, se você quiser saber. Mas quer dizer que o carboidrato vai ser absorvido mais lentamente, que é mais interessante para você não ter um grande pico de insulina e favorecer o controle do peso e do emagrecimento. Para finalizar, pode consumir cuscuz, tapioca e pão na dieta de emagrecimento? Pode, sem problema nenhum, desde que você consuma boas fontes, né? No caso do pão, que você escolha um pão de boa qualidade, que você controle a quantidade desse carboidrato que você está consumindo, quantifique isso, né, na sua alimentação, tenha conta do quanto você está tomando. Não adianta você abrir lá a cuscuzeira e botar várias colheres de cuscuz no seu prato, ou botar 5 ou 6 colheres de tapioca para fazer uma tapioca. Porque, né, gente, o preço vai vir aí depois desses exageros que a gente acaba fazendo para nossa saúde mesmo, porque acaba sendo um carboidrato de alto índice glicêmico, não só para o peso, mas pela questão do controle da glicemia, síndrome metabólica, que a gente, né, consumindo alimentos que não são tão interessantes assim, a gente a médio e longo prazo
pode acabar tendo esses problemas. Mas isso não quer dizer que você tem que riscar o cuscuz, a tapioca ou o pão. Pelo contrário, se você fizer boas combinações e controlar a quantidade, não tem por que não consumir. E também você pode assistir o vídeo de tapioca pré e pós-treino, que eu tenho aqui falando mais sobre os melhores horários e como conjugar, que fica bem interessante pra você. Me conta aqui embaixo, então, o que você prefere consumir? Tapioca, pão, cuscuz? Vou adorar ver seu comentário. Com o que você come, né? Porque não adianta você falar, quero saber com o que você costuma comer aí na sua casa. Vou adorar ver seu comentário, dá sua curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!